Muito antes do personagem Drácula, do livro de Bram Stoker, que viveu entre o ano de 1847 a 1912, desencadear uma obsessão mundial por vampiros, um príncipe europeu com bigode extravagante ganhou uma reputação assustadora por repelir sucessivas ondas de invasores otomanos. O nome dele era Vlad III Drácula, ou Draculia em romeno. E naquela época, este último nome ainda não provocava calafrios em ninguém. O nome havia sido dado por seu pai, que era membro da Ordem do Dragão, uma ordem da cavalaria monárquica reservada apenas aos príncipes e aristocratas, fundada em 1408 para defender a Santa Cruz e lutar contra os inimigos da Igreja Católica. E Drácula significava simplesmente filho do dragão. Mas o apelido que o príncipe recebeu após a morte foi o que evocou e continua evocando até hoje, como poucos na história da Europa, o peso de sua lendária brutalidade, Vlad, o Empalador. Essa é a verdadeira história de Drácula. O conteúdo original foi publicado no portal da BBC News e adaptado aqui para o canal Na Trilha do Terror. Você tem um conto, você tem um relato, você tem uma história que quer compartilhar conosco? Envie então agora mesmo a sua escrita para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelas aqui no Spotify e, claro, nos siga aqui no YouTube. Ativa o sininho, comenta, fala de qual parte do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoie-se. Só digitar aí, Na Trilha do Terror, que você vai ser direcionado a uma de nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho com qualidade no ar. Por meio do Pix também, você pode enviar sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Continue apoiando o nosso trabalho e receba alguns benefícios, tá ok? Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou Raquel Pagno. E eu sou o Márcio, e vamos juntos para mais um episódio aqui no meu e no seu, no nosso canal, Na Trilha do Terror. Vem com a gente. Drácula era o príncipe da Valáquia, que hoje faz parte da Romênia. Ele ficou famoso em todo o continente europeu pela variedade de métodos que utilizava para executar seus prisioneiros. Podia decapitá-los, fervê-los ou enterrá-los vivos, por exemplo. Mas o apelido veio da sua forma preferida de execução, o empalamento. Uma estaca de madeira era cuidadosamente cravada entre as nádegas da vítima, emergindo pouco abaixo dos ombros. Esse método cruel deixava todos os órgãos vitais intactos, de forma que o imolado passava pelo menos 48 horas se retorcendo em um sofrimento inimaginável antes de morrer. A verdade é que esse tipo de tratamento, dado aos inimigos derrotados, não era algo incomum na Europa medieval. Dizem, por exemplo, que o primo irmão de Vlad, Stefan Cel Mare, Estevão o Grande, empalou pelo umbigo, em diagonal, um por cima do outro, 2,3 mil prisioneiros turcos, isso em 1743. Estevão foi adorado como santo logo após a sua morte e canonizado pela Igreja Ortodoxa Romena em 1992. Mas a magnitude da matança orquestrada por Drácula, uma década antes de Estevão, foi tão marcante, até para os padrões da época, que rendeu a ele um lugar na posteridade. Vlad III, Drácula, nasceu em 1431, no coração da região romena da Transilvânia. Ele foi o segundo filho do nobre Vlad II Drácula. Ele nasceu em um mundo de imensa instabilidade, em uma região da Europa cristã sob ameaça contínua de invasão otomana.
Após a queda de Constantinopla em 1453, aos 11 anos, Vlad III foi feito refém pelo Império Otomano, junto ao irmão Radu, para forçar a lealdade do seu pai, que era governador da Valáquia. Em 1447, seu pai foi assassinado por ordem de John Hunyadi, governador da Transilvânia e importante figura militar e política da Hungria. Naquele mesmo ano, Hunyadi enterrou vivo seu irmão mais velho, Mircea II. Mas Drácula escapou e reinou na Valáquia por um curto período no outono de 1448. Depois governou novamente entre abril de 1456 e julho de 1462, e por fim em 1476 até sua morte, naquele mesmo ano. A matança. A lenda de Drácula como combatente sanguinário e astuto flagelo dos otomanos foi estabelecida em junho de 1462, depois de diversas tentativas fracassadas de capturar o príncipe rebelde. O sultão otomano Mehmed II, que viveu entre os anos de 1432 e 1481, cada vez mais impaciente, reuniu e comandou pessoalmente um exército de 90 mil soldados na Valáquia. Mas o império e o moral daquele cerco impressionante sofreram um duro golpe quando o exército turco se aproximou da cidade de Targoviste, na atual Romênia, e se deparou com uma cena horripilante. Em uma área de cerca de 1,5 km, 23.844 membros do exército otomano anterior de Mehmed, feitos prisioneiros, haviam sido empalados em semicírculo. Com o calor do verão, o mau cheiro da morte era insuportável, exceto para as aves de rapina, que se alimentavam dos soldados vivos e mortos, ou se aninhavam sobre os crânios e cadáveres mais antigos. O bosque macabro desestruturou as forças de Mehmed, e os soldados de Drácula, utilizando disfarces e táticas de guerrilha, passaram meses eliminando pouco a pouco os oponentes, até que os sobreviventes finalmente batessem em retirada. Ele era louco? Atualmente, muitos dos atos de crueldade de Vlad poderiam ser definidos como ações de um sociopata altamente funcional. Além do tratamento destinado aos soldados, Vlad sacrificava animais para privar os inimigos de transporte e alimento. Também praticava guerra biológica, incentivando pessoas que sofriam de lepra, sífilis, peste e tuberculose a vestir roupas turcas e se misturar com os soldados inimigos. Outros episódios ocorridos na esfera privada também apresentavam elementos de malícia puramente patológica. Em um desses casos, enfurecido pelo que considerou ser falta de respeito dos embaixadores italianos, que não retiraram os solidéus diante da sua presença, ele simplesmente pregou os gorros na cabeça deles. Em outra ocasião, Vlad convidou uma multidão de anciãos, pobres, doentes, cegos e pessoas com deficiência física para um grande banquete em um restaurante de Targoviste, apenas para enclausurá-los e queimá-los vivos. Ele depois comemorou o evento como sendo a eliminação dos socialmente inferiores. Mas Vlad, será que realmente ele era um vampiro? Aparentemente, Drácula não tinha costume de beber sangue, e com tantos mortos, haveria litros e litros disponíveis se ele quisesse. Mas existe uma história que diz que, depois de queimar um subúrbio da Transilvânia e empalar os prisioneiros, Vlad sentou para jantar enquanto observava seus homens cortarem os membros das vítimas. E conforme o relato, ele embebia o pão no sangue das vítimas, uma vez que ver correr sangue humano lhe dava coragem. Detalhes aparentemente reais, como estes, alimentaram a produção e venda em massa de panfletos que propagaram sua lenda após a morte. Embora acredita-se que Bram Stoker, que leu sobre o príncipe romeno antes de escrever Drácula de 1897, teria baseado
o protagonista do seu livro nele, não há documentos que confirmem isso. As anotações do escritor para o livro incluem menções sobre Drácula, mas o relato histórico de onde essas anotações foram tiradas menciona apenas o seu nome, e não os fatos que o tornaram príncipe tão conhecido. Como ele morreu? Vlad provavelmente morreu no fim de dezembro de 1476, quando havia acabado de iniciar o seu terceiro mandato como governante em meio a um confronto com as forças turcas e do seu rival romeno, Basarab III Laiotá. Um cidadão turco foi contratado para fazer passar por um dos seus servos e aparentemente o atacou pelas costas. Vlad foi valentemente defendido por seu guarda-costas até ser finalmente assassinado e decapitado. Os turcos levaram sua cabeça para Constantinopla e a pregaram em um lugar alto, como um ato final de vingança. Os monges locais encontraram seu dorso em um bosque perto de Bucareste, hoje capital da Romênia, e o levaram para a cripta no monastério da ilha de Snagov, em tributo à sua reputação de grande defensor, quase solitário, da cristandade europeia. Mas os russos do seu tempo o consideravam herege, por ter abandonado o cristianismo ortodoxo para adotar o catolicismo romano. Por tudo isso, surgiu a suspeita de que ele não descansaria tranquilo em seu túmulo. Assim nasceu a primeira versão da lenda do vampiro. Como ele é lembrado? Há atualmente duas vertentes aparentemente opostas. Uma delas é a do tirano sanguinário. Os panfletos horripilantes sobre seus atos hediondos se tornaram um sucesso de vendas no século XV e XVI. Com isso, o Drácula da vida real oferece um exemplo intrigante de um gênero de terror popular muito antes da era dos romances. Uma espécie de entretenimento obscuro baseado na realidade, provavelmente lido às escondidas. E a outra vertente é a do herói nacional. Durante grande parte do século XV, quase nenhum governante da cristandade europeia se dispôs a lutar contra seus maiores inimigos políticos e religiosos da época, os turcos muçulmanos. O poderoso Império Otomano havia tomado o antigo local sagrado de Constantinopla em 1453 e sitiado as entradas de Viena, na Áustria, em 1529. As campanhas de Drácula contra Mohamed II foram, em parte, o resultado da posição geográfica da Romênia e, quase com toda certeza, foram tão pragmáticas quanto as várias batalhas que travou e as atrocidades que cometeu contra cristãos, incluindo uma série de assassinatos de monges. Mas sua condição de salvador da cristandade romena foi duradoura e extraordinária. O escritor e historiador Richard Sugg contou mais detalhes para a revista BBC History Extra. Esse conteúdo está em inglês e você pode encontrar esse link aqui na descrição desse episódio para que você possa ter mais conhecimento sobre a verdade em volta do Conde Vlad Drácula, ou melhor, Vlad III Drácula. Ou seja, Raquel, quer dizer que a lenda do vampiro não tem nada a ver com o personagem real do Drácula. Isso, foi apenas uma inspiração do Bram Stoker devido à crueldade do personagem original, né? Que deu origem ao mito do Drácula vampiro de Bram Stoker. Pois é, mas de onde será que o Bram Stoker tirou essa ideia de criar um morto-vivo, um vampiro que não pode ver a luz do sol e, consequentemente, criar todo aquele romance? Porque o Drácula de Bram Stoker, ele fica envolto ali do romance da mina, né? Só que na verdade a sede de sangue é uma analogia a quanto era sanguinário Vlad, né? Vlad III, muito sanguinário, deu origem a esse pensamento da sede de sangue, né? E também a parte noturna talvez tenha sido para incrementar o personagem. Talvez nesse último parágrafo aqui, como eles falaram da questão que ele não descansaria no seu túmulo por causa da cristandade, queria deixar a cristandade, talvez isso também pode ter inspirado o Bram Stoker a ter essa alusão da questão noturna, né? Embora, como disse aqui o texto, que há poucas evidências que o Bram Stoker tenha tido conhecimento real
da história do Vlad III, Raquel. Pode ter sido apenas uma coincidência, mas é bastante grande. A coincidência é bastante grande, é verdade. Você já conhecia a história do Drácula, Raquel? Essa história original? Já conhecia. Pois é. Inclusive tem aquele filme que foi lançado, eu acho que em 2015 ou 2014, não me lembro muito bem agora, que fala sobre Drácula, a história não contada. Você já chegou a assistir? Já assisti. É um dos melhores filmes que eu já assisti em relação assim, ao Drácula, viu? Na minha opinião. Não sei se você gostou, se você compactua. Eu acho que o filme não foi nem muito pra Bram Stoker, nem muito pra Vlad o Empalador. Ficou no meio termo. Justamente. Eu achei interessante a abordagem que o autor deu para a entonação do filme. Eu achei bem legal. Então, meu amigo, se você realmente ainda acreditava na história aí do que o Drácula realmente era um vampiro, pode tirar aí o cavalinho da chuva ou do sol, que não tem problema não, viu? Não tinha nada a ver com a história dos filmes, dos romances que você via aí em torno dos vampiros. Drácula era apenas um guerreiro, um príncipe guerreiro que lutava em prol de defender ali o seu habitat. E era geograficamente ali, as pessoas queriam conquistar o espaço onde ele estava, mediante para poder travar guerras contra os povos, né, Raquel? Que geograficamente ali era uma passagem, era um local estratégico, né? E Vlad era um conquistador, né? Então ele usava da violência para alcançar o objetivo principal de toda a guerra, que é a conquista dos outros povos, dos territórios, enfim. Justamente. As pessoas às vezes comentam assim, você já assistiu lá o Lua Nova, né, o Eclipse, sei lá, aqueles os vampiros que brilham lá, sabe? Eclipse, né? Tá aqui comigo aqui a minha amiga Dolores aqui lá, me ajudando aqui. Como é que chamava lá, Raquel? Os vampiros que brilham lá? Do Eduardo, do Robert... Edward. Edward Cullen, o Robert Pattinson lá, Vampiro que Brilha, essa é boa, né? Mas enfim, aquilo ali foi... aí acho que refizeram um novo filme de vampiro para dizer, não, vampiro não é aquilo dele não, vampiro é isso aqui. Mas... voltando aqui à história do Drácula. Não, eu acho que na verdade a escritora ela quis sair do mais do mesmo, porque todo filme de vampiro é igual, todos baseados em Bram Stoker. Então, se todas as espécies evoluem, por que eles também não poderiam evoluir com o passar dos milênios, né? Eu acho que a pegada foi mais essa de evolução. Tiraram aquele foco ali que só pode aparecer de noite, né? Isso tudo misturado com um romance bem adolescente, né? É vendável. Verdade, é bem verdade. Muito bem. Raquel, mais uma vez, obrigado por você participar aqui comigo. Foi muito bom ter tido você aqui nesse episódio, viu? Obrigada a você pela oportunidade e queria deixar um recadinho pro pessoal que quiser conhecer as minhas obras em www.raquelpagno.com. Lembrando que a Raquel, ela é uma escritora, ela tem romances, principalmente romances aí do gênero de horror e também outros gêneros de romances mesmo aí, de literatura, na qual você pode estar tendo conhecimento. A Raquel teve um problema com o Facebook, depois de mais de 10 anos de conta de Facebook. Muito mais de 10 anos, né, Raquel? Muito mais, desde o início, quando começou o Facebook. O Facebook acusou a Raquel de ser uma pessoa falsa. e excluiu as páginas dela, excluiu o perfil dela e ela perdeu todo o trabalho de mais de 20 anos lá no Facebook. Não é isso, Raquel? Isso. E já criamos uma nova página para quem quiser seguir por lá também, Raquel Pagno, escritora. Então tá, meus amigos, você quer aí adquirir as obras ou conhecer as obras da Raquel Pagno, você pode acessar o raquelpagno.com ou o Facebook dela, você pode pesquisar Raquel Pagno, que ela vai estar acompanhando você lá na sua solicitação, que ela tem a fanpage e tem o perfil dela. Na fanpage você vai encontrar todos os materiais que ela vai disponibilizar, sendo que agora, como ela está criando um novo perfil, vai demorar um pouquinho para que ela tenha todo o acervo que ela tinha compartilhado lá desses 20 anos, que vai ser praticamente impossível você recuperar, né, Raquel? Tudo isso, né? Muita coisa que estava só lá vai infelizmente ser perdido, mas aos poucos a gente vai atualizando e colocando tudo em dia novamente. Se o pessoal quiser dar uma acompanhada lá, vai ter novidade toda semana. Lembrando que o último livro, a última obra da Raquel é o Herdeiro da Névoa, Raquel, Marca dos Malditos. Não é Herdeiro da Névoa. A Marca dos Malditos, né? Que você conta um pouquinho sobre aqueles quadros que eram escritos no século passado, é isso, Raquel? Isso, sobre a lenda dos meninos que choram. Também é uma boa pegada para quem gosta desse tipo de lenda urbana, dá uma pesquisadinha nos quadros dos meninos que choram, tem tudo a ver com a Marca dos Malditos. Então tá, meus amigos. Então, mais uma vez, raquelpagno.com, você vai lá e toma conhecimento das obras da Raquel, adquira lá o livro que você achar interessante e depois comenta aqui para nós se você gostou ou não
da obra da Raquel, viu, Raquel? Vou colocar você no fogo aqui, vou deixar o pessoal comentar aqui no episódio quando eles lerem seu livro, se gostaram ou não, hein, Raquel? Isso aí, abre aí pra galera comentar, a gente quer saber opiniões. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez obrigado por você ter chegado até o final. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada para você. Afinal de contas, não sei quando é que você vai ouvir esse conteúdo. Mas, mais uma vez, obrigado por você ter chegado até o final. Eu te espero num próximo episódio aqui no nosso canal. Um abraço. Raquel, tchau para você. Tchau para você, Márcio, e tchau, pessoal. Até a próxima.